Fala pessoal, então hoje a gente vai entender, né, como que a gente pode investir na China, investir na Europa, investir na Ásia, investir nos Estados Unidos, investir inclusive no Brasil, né, através dos ETFs, né? O que são ETFs, como que a gente compra um ETF, né? Isso tudo eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é um ETF? Né? Um ETF é a sigla para Exchange Traded Fund. Né? É basicamente um fundo de investimento onde vai, dentro desse fundo, né, vai ter títulos, vai ter ações de empresas, vai ter índices, né, o que é o mais importante. Então, tu pode investir na economia americana, né, através do ETF, e esse ETF é negociado através da bolsa. Né? Então a gente consegue, inclusive, né, aqui a gente tem alguns exemplos de ETFs, né, como o Gold 11. Né? O Gold 11 ele nada mais, nada menos do que compra um ouro. Né? Então tu quer comprar ouro, né, tu quer se proteger, né, deste mundo caótico, né, dessa guerra que está rolando aí, né, hoje é 1º de outubro, e a gente vê aí que o ouro deu uma boa subida justamente aí pelo ataque que o Irã fez a Israel. Israel estava invadindo o Líbano, né? Então ele chegou aí a uma cotação de 15,40 e terminou o dia aí em 15,25, mas a gente vê que ele teve uma alta aí de 1%. O ouro, ele ao longo desses últimos períodos, né, ele vem demonstrando aí uma tendência de alta. Né? Por que, que o ouro está tendo uma tendência de alta? Né? A gente viu aqui que nesse período aqui de 2023 ele se manteve estável no preço aqui, e a partir aqui de março, neste ano, né, ele começou aí engatar uma alta, né, que a gente espera que continue. Né? Justamente porque, né, a gente está vendo então períodos de instabilidade, né? A gente tem ali um histórico do ouro sendo muito, né, pouco volátil, né? Mas a gente está vendo aqui um canal, né, de alta do ouro desde o começo desse ano. E por que isso está acontecendo? Né? O ouro, ele na verdade nada mais é do que o ativo mais seguro do mundo. Né? Então, pessoal, quando os mercados estão estressados ou quando há um indicativo de recessão, né, no mundo, quando há um risco de uma guerra, né, se generalizar, porque a gente já está vendo ali uma guerra dentro do Oriente Médio, a gente está vendo ali que Israel já começou a envolver outros países, né? Teve o ataque ali, matou o líder do Hezbollah. O Hezbollah, para quem não sabe, é uma célula ali treinada pelos iranianos justamente para também atacar Israel, né? Um grupo paramilitar dentro do estado do Líbano, que fica ao norte ali de Israel. E o Irã está atacando diretamente Israel, né? Então, uma coisa que a gente não via aí há muitos anos, né? Se eu não me engano, agora eu não vou saber de data, né? Mas a última guerra assim mais generalizada que teve naquela região ali foi uma guerra entre a Síria, o Egito e o Irã, se eu não me engano, né? Agora eu não vou saber de cabeça, mas teve ali algumas investidas, né? Que aconteceu ali com Israel e a Palestina, né? Mas a gente não via isso há tanto tempo, né? Uma guerra mais generalizada. Né? A gente sabe que ali do lado tem a Síria, que está numa guerra civil ali desde 2013, né? Então tem o apoio da Rússia, e o Irã também, né? Tem aquela questão dessa coalizão que está se movendo no mundo aí. De um lado a gente tem ali Irã, China, Rússia, né? Agora a Rússia também numa guerra ali dentro da Europa. Então a gente está vendo aí um movimento bem claro, né, de instabilidade. Né? O Oriente Médio como um todo sempre foi uma região bem estável, né? Mas a gente está vendo aí um movimento um pouco mais global, né? Um risco de uma terceira guerra mundial
alguns analistas dizem, né? Mas, né, voltando aqui ao assunto, por que que o ouro, né, tá nessa tendência? Justamente por essa instabilidade, e a gente pode comprar, né? Eu recomendo muito, né, nesses momentos assim mais tensos, ter um pouquinho do seu patrimônio investido em ouro, né? É uma coisa assim que vale a pena, né? Por longuíssimo prazo aí, mesmo que vai ter alguns períodos que ele não vai, né, não vai ter tanta variação, né? Porém, né, no momento que a gente está vendo aí de crise mais aguda, é muito importante ter ouro, até mesmo para ganhar um pouquinho, né, em cima dessa valorização que está tendo. Para quem ainda não sabe muito assim de geopolítica, né, desde ali na verdade a Rússia já havia comprado ouro antes, né, da invasão da Ucrânia, porque eles já estavam se adiantando, né, entendendo que eles sairiam do sistema SWIFT, sairiam do sistema de pagamentos internacional, e isso acabou acarretando aí uma compra de ouro a mais ali da Rússia, se protegendo, né? Então tu vê um país, né, quando ele tende a entrar em guerra, ele compra ouro justamente para proteger também a sua moeda nacional, tá? Então é uma questão aí importantíssima ter um pouco de ouro, né, investido, e é um ativo que, né, ele é muito difícil, ele pode ter uma desvalorização aqui nessa cota, pode ter uma desvalorização mundial, né? Se de repente tinha uma história que eu vi que acharam não sei quantas toneladas de ouro, não sei aonde na África, né? Se vai ter uma oferta maior, claro que o preço do ouro diminuiu, pode ocorrer essas externalidades, mas é muito bom ter pelo menos um pouco do seu patrimônio investido em ouro, beleza? O que mais que a gente pode investir? A gente pode investir aqui na China, tá? China 11, né? Que é basicamente um ETF voltado para a economia chinesa. A gente vê esse gráfico aqui absurdo, né? Ele subiu aqui desde do final aqui de setembro, já subiu aí quase 30%, né? 27 pontos por cento. Por que aconteceu isso, né? Pacotes de estímulos chineses, né? Bem agressivos, porque a China, ela na verdade está crescendo pouco, né? Na verdade, a projeção de crescimento do PIB da China desse ano, se eu não me engano, vai ser uns 5%. E daí o pessoal, pô, mas 5%, o Brasil se peida para crescer 1%, né? Pois é, mas isso não ocorria desde a década de 90, né? A China sempre cresceu aí em passos largos, sempre teve um crescimento aí de 2 dígitos, né? Então, há um medo, né, mundial de que a China entre numa recessão, né, pare de crescer, e isso vai afetar o mundo como um todo, né? Voltando também por isso que talvez alguns países, alguns investidores, alguns fundos de investimento estão buscando essa proteção no ouro, né? O que mais que a gente pode investir? A Europa, né? A gente pode investir nesse ETF, a gente investe aí basicamente, deixa eu botar aqui, a gente investe aí basicamente na economia europeia, né? A gente vê que tá meio que andando de lado, né? Agora neste momento, porque tem muita especulação sobre o que vai acontecer aí com a Europa, principalmente ali nessa questão da guerra da Ucrânia, mas também, né, porque a gente está entrando numa era, né, durante a pandemia a gente entrou dentro de um sistema, né, onde foi o maior aumento de taxa de juros coordenado da história da humanidade, né, nas economias modernas, e né, depois da pandemia, daquele baque todo mundo, né, no início da pandemia, baixaram a taxa de juros para deixar as economias livres, a inflação rolou solta, né, e tiveram que todo mundo subir sua taxa de juros, e agora, né, com uma inflação um pouco menor, uma inflação que dá sinais de estar desacelerando, começaram, né, alguns países aí já estão começando a baixar sua taxa de juros, a zona do euro aí também já tem projeções de uma taxa de juros menor. Estados Unidos já fez seu primeiro corte de juros, né, agora em setembro, de 0,5,
Então a taxa de juros americana também já está menor, né? E agora a preocupação que a gente tem dentro dos Estados Unidos é justamente analisar não mais a inflação, porque a inflação já está convergindo para a meta dentro lá dos Estados Unidos, mas sim o emprego, né? E o relatório JOLTS de hoje, né, registrou um aumento aí do emprego maior do que esperado. Então dá uma animada aí nos mercados, né? Espantando o risco de recessão. Porque historicamente, né, sempre quando acontece esse aumento de taxa de juros, né, e essa inflação de certa forma é domada, acontece aí, né, a gente sabe que acontece aí um desemprego, acontece aí quebras de empresas, falências, né, porque os juros altos, principalmente nos Estados Unidos, ele afeta muito o custo de capital das empresas, a gente vê que tem muita empresa de tecnologia lá, né, que muitas empresas eram só promessas, que só sobreviveram justamente por juros baixos. A gente vê também o mercado de criptomoedas aí, né, esse ano a gente viu um crescimento aí justamente por se adiantar esse corte de juros, mas o que acontece né, historicamente é que a gente tem um aumento quando a autoridade monetária, que nem o Fed, diz, vamos abaixar aí a taxa de juros, né? Então o mercado ele começa a comprar que nem doido, começa a investir, então o mercado ele começa a subir, né, muito antes de realmente o Fed cortar a taxa de juros. Daí quando ocorre o corte, né, pode ter algumas alças assim, mas dependendo do nível da economia real, acaba aí entrando numa recessão, acaba acontecendo um crash, né? Se tu vê até, deixa eu mostrar aqui no Trading Economics. Trading Economics te mostra aqui taxa de juros nos Estados Unidos, né? Vamos botar aqui markets, countries, botar Estados Unidos, colocar inflation, não, interest rate, taxa de juros, né? A gente vê aqui, ó, a gente caiu, né, a taxa de juros agora dia 18 de setembro, foi ali para 5%, 4,65, 5%, né? A gente botar aqui há 10 anos, não, vamos botar desde 2000 aqui. A gente botar desde 2000, ó, se a gente for ver aqui, ó, na crise de 2008, né, ela estava com uma taxa bem parecida, na verdade, um pouco parecida, né, com a taxa que a gente tem hoje, né, no mesmo movimento, né, aumento de taxa de juros. E a gente vê aqui que, ó, começou a baixar a taxa de juros, 1º de outubro, né, começou a cair a taxa de juros, né. A gente sabe ali que foi mais ou menos ali no finalzinho ali de setembro, né, 2008 a gente já está vendo aí o mercado. Foi mais ou menos essa época aqui que eles tiveram que dar um talagaço aqui na taxa de juros, justamente para cortar e para amenizar aí os efeitos da crise, né? Mas é muito o que acontece. O mercado ele começa, neste momento aqui, ele começa a comprar e começa a cair a taxa de juros. Tem aquela historinha, né? De que uma taxa de juros mais baixa acontece o inverso, que o mercado de ações sobe, né? Mas o que a gente teme realmente é uma recessão nos Estados Unidos, né? A gente tem que realmente acompanhar aí as narrativas e acompanhar como está o mercado de emprego, porque agora a gente não olha mais a inflação, né? A gente olha o mercado de emprego justamente para se prevenir aí de um crash dentro do mercado financeiro, beleza? Então aqui a gente pode investir na Europa, né? A Europa caiu hoje 0,7%. A gente pode também investir aqui na Nasdaq, né, que é a bolsa de tecnologia, né, dos Estados Unidos. É uma boa pedida aí, na verdade, a Nasdaq esse ano ela foi muito impulsionada ali para quem acompanhou ali a Nvidia, né, que subiu absurdos aí, quase 500%, mas a gente vê aí um aumento, né, um mercado financeiro pujante, né? Então a gente teve um aumento aí de quase 60%, né, desde o ano passado. Em um ano aí, se tivesse investido mais ou menos no ano passado aqui nesse período, tu ia ter um retorno aí de 60%, né? Então um portfólio bem legal, né? Então a gente tem que ter esses cuidados ao investir, né, nestes períodos aqui,
né, nesses períodos de troca de ciclo de taxa de juros. Né? Hoje a Nasdaq caiu, né? Vamos ver como é que está. Não vou, isso aqui não é um ETF, tá? Depois eu vou mostrar um ETF, mas isso aqui é o S&P 500, né? Que é a bolsa americana, então caiu quase 1%, né? Provavelmente ali pela questão de Israel, né? A gente também tem o Ásia 11, que a gente investe aí na Ásia, né? Ásia 11. Vamos ver aqui. Aqui não vai ter. Vamos ver o que mais tem aqui de ETF que a gente pode investir. BOVX, né? Tem vários ETFs aqui de Bovespa, né? Mas eu acho que o mais usado, né? O que a gente mais usa aqui é o BOVA11, né? Inclusive quando a gente quer fazer algumas operações, né? Quando a gente quer apostar contra a economia brasileira, né? Porque a gente vê alguns períodos, né? Por exemplo, esse período aqui deu para ganhar uma boa grana, né? Dentro ali do mercado brasileiro operando vendido, né? Eu sei que aqui foi um momento aí bem bacana para a gente ganhar um dinheiro, caiu ali quase 9%, a gente operava vendido e ganhava dinheiro toda vez que a Ibovespa tinha uma queda, né? Então a gente pode ver aqui, né? Eu uso muito o MACD, eu também utilizo outros indicadores ali, como o RSI, que trabalha ali com a força relativa, né, de como o mercado está indo, né? Também as médias, né? Mas aqui a gente consegue ver os movimentos, né? Aqui quando tu vê que ele perdeu uma força aqui, ele já voltou numa alta, né? Então a gente vê que o MACD ele está de certa forma acompanhando, claro que ele não consegue pegar tudo, né? O MACD ele é muito utilizado justamente para analisar o passado, né? Mas ele também consegue dar alguns indicativos, né, de como está andando, né? Um outro que é muito bom aqui, indicador que eu uso, é o índice de força relativa, né? Então o índice de força relativa também é um indicador muito legal. Aqui ele está, quando ele está abaixo desse vermelhinho aqui, significa que ele está sobrevendido, né? Então tem muita gente vendendo, então quer dizer que pode ser uma hora boa de comprar, né? Aqui, ó. Por exemplo, nesse momento aqui, ó, ele estava bem abaixo da linha, sobrevendido, tu pode fazer algumas compras aqui, ó, tu vai ver que ele veio para cá, né? E neste momento aqui ele estava sobrecomprado, ou seja, muita gente comprando. Então, tu vem aqui e ó, ele acabou, né? Quando tu vê que a índice de força relativa está descendo, tu pode chegar e vender, né? Então, são alguns indicadores aí que eu gosto de utilizar, né? Justamente para a gente ter alguns indicativos, né? As médias aqui apontando para baixo e o índice, né? O Ibovespa em si, né? Esse ETF aqui tu pode comprar, né? Para replicar o índice Ibovespa, né? Mas ele vai funcionar basicamente aqui como um gráfico muito, muito parecido ali com o gráfico real aqui da Ibovespa. Beleza? Então tu pode fazer várias estratégias, né? A gente pode comprar outros também, outros ETFs aqui de Ibovespa, tem algumas diferenças. Small 11, né? Small 11 ele investe em small caps aqui dentro do Brasil, tá? Então, quando a gente estava ali com uma queda de juros ali mais acentuada, a gente conseguiu ali pegar algumas altas bem bacanas, né? Tu vê que a volatilidade desse índice é muito maior, né? Ó, chegou a 20% de alta. Ele é muito maior do que a volatilidade da Ibovespa em si, né? Então isso te dá oportunidades aí de compra, mas, né, ao mesmo tempo ele também pode te dar algum risco, né? Aqui esse outro indicativo também é legal, né? Toda vez que ele indica aqui queda, né? Aqui a indicação de compra, isso tem que ver bem na hora, né? Então isso aqui é uma indicação muito bacana ali na hora de comprar e vender. Claro que nem sempre, né, os gráficos vão te dar, né, o futuro, né? Mas sempre é bom utilizar esses índices aqui, essas ferramentas para te auxiliar aí na hora de fazer uma análise aí de como está o andamento da economia, como está o andamento aí
das suas finanças, beleza? Tem alguns outros aqui que investem em ecologia, tem uns que investem aqui, tem um fundo Millennium também, aqui o Gov, que investe em títulos, né? Então, sim, são vários ETFs, né, que a gente pode estar investindo através da XP Investimentos, tá? Que tu consegue captar muita coisa. Não precisa achar as ações, né? Eu quero só investir em Petrobras, ou quero, de repente, né? Eu quero investir no NVIDIA, né? Então, na NVIDIA, a gente tem que comprar o BDR, né, da NVIDIA. Então, tu vai acabar aqui comprando o BDR na NVIDIA, mas tu não vai estar exposto, né? Tu quer estar exposto ao índice total, né, da economia americana, na tecnologia, tu investe neste fundo aqui da Nasdaq, né? E se tu quiser estar envolvido só com as 500 maiores empresas, SPX, né? SPXB 11, né? Esse aqui é do BTG, mas é um fundo que também replica aí o S&P 500, tá? Esse aqui a gente também pode investir através da XP, né? Que replica ali o índice do S&P 500, das 500 maiores empresas, né, dos Estados Unidos. A China, aí, para quem conseguiu ali se antever, né, teve aí um baita de um ganho. Né? A China, ela sempre vai acabar fazendo estímulos aí na economia. Agora está um pouco puxado, né? Se tu pegar até o índice aqui de força relativa, a gente vai ver que ele está bem acima aqui, né? E pode já logo aí ter uma correção, mas hoje ele teve um aumento aí de 4,4%, né? Foi um bom. Teve alguns clientes aí que ganharam uma grana, né? Porque eu, né, orientei aí que a China estava fazendo esses pacotes de estímulos e a gente tem aí o minério de ferro ontem, se eu não me engano, ele saltou quase 10%. Daí agora a gente está, na verdade, com um feriado chinês, 7 dias de feriado, não vai ter cotação do minério de ferro, mas a Vale também teve aí um aumento. Porque assim, a Vale é muito correlacionada com a economia chinesa, na verdade com o minério de ferro, né? Então toda vez que a gente tem aí um estímulo no caso, né, da Europa, da Europa ou da China, né? Acaba que isso vai afetar a Vale, né, através, né, da cotação do minério de ferro que é feita lá na China. Então tá, gente, é isso, tá? É importante sempre diversificar. É legal ter ETFs, porque tu consegue estar exposto a mercados, né, como a Europa, como a China, como a Ásia, como o próprio índice Bovespa, né? A economia americana, com empresas de tecnologia americana, sem fazer muitas análises técnicas, né? Então, para ti, né? Vamos investir nos Estados Unidos, né? Vamos escolher 5 ações nos Estados Unidos, né? Então, às vezes o cara acaba escolhendo só ações de tecnologia, né? Pô, então em vez de tu pegar 5 ações americanas, investe já direto aí no ETF da Nasdaq, né? E tu tá ali tranquilo acompanhando, em vez de ficar, né? Em vez de investir ali 100 mil reais e dividir 20 mil para cada ação, tu investe 100 mil direto ali na Nasdaq, no Nasdaq 11, né? Que tu já consegue estar exposto, né? Sem precisar ficar analisando a ação, sem precisar ficar analisando a empresa, né? Tu acaba se beneficiando aí de uma diversificação que beneficia, né, a questão ali do risco e retorno para o investidor. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida aí, estou à disposição. Dá um like aí e até a próxima.